boa noite, Leonardo. Oi, Paulo, agora consegui. Tudo bem? Tudo Tudo bem? bom. Conseguimos. Foi exatamente o que aconteceu quando eu fiz a entrevista com o Giuseppe Oristani sobre Aham, Freud e Mahler. Aí, quando foi pelo dele, naquele dia, esses são os mistérios que envolvem, né, a tecnologia. Deixa eu te explicar o porquê aqui da máscara, né? Todas as nossas lives, o meu irmão, ele não mora comigo, trabalha na área de construção civil. Então, mesmo com esse negócio da vacinação e tudo mais, a gente toma todas as precauções aqui para um não infectar o outro. Então, as lives a gente sempre faz com essa máscara até personalizada de Banco Cultural. Tá bom? perfeito. Então, E a, só para te a máscara esclarecer. está ótima, e é isso mesmo, né, Paulo? Nesse momento não dá para a gente dar moleza, não dá para abrir nenhuma exceção e tem que proteger todo mundo, proteger quem está do nosso lado, né? Eu estou aqui sozinho, Claro. Claro. então vou me permitir ficar sem máscara aqui, porque eu estou sozinho. Não, claro, claro, não tem problema nenhum. Bom, muito obrigado. É um prazer, uma honra estar recebendo você aqui e ter essa oportunidade de fazer esse acompanhamento, revisitar momentos tão significativos da sua carreira no teatro, no cinema e outras vertentes artísticas que você está sempre visitando. A gente vai falar sobre elas com o nosso público hoje. Eu gostaria de começar, Leonardo, pela formação familiar. É muito interessante isso, né? Em toda entrevista que eu faço, houve uma influência da sua família para despertar esse interesse pelo teatro? Quando que você sentiu que a sua vocação de vida era a dramaturgia? Olha, engraçado você perguntar isso, Paulo, porque a minha avó, mãe do meu pai, ela a história dela é muito sofrida e muito bonita também, porque Uhum, ela tinha 7 filhos, e aí o marido dela abandonou, saiu todo mundo, deixou todo mundo, ela com 7 filhos pequenos, e minha uhum, avó na pobreza, e aí de Cláudio, e aí o que aconteceu? Naquela época, meu pai tinha 2 anos, naquela época, a uhum, Violeta Neves e o Tancredo, eles tinham fazenda lá, porque a família é de lá também. Então, uhum, chegou no ouvido dela que tinha uma mulher na cidade que estava passando necessidade, com 7 filhos, que o marido tinha ido embora. uhum, uhum, E aí ela foi lá na casa dela, ainda não, eles não eram assim o nome que eram ainda, né? Mas já eram muito conhecidos, claro, mas foi uhum, lá e falou, ó, eu conheço uma mulher no Rio de Janeiro que ela faz flor com tecido. sim, Então, sim. eu queria trazer ela para cá para te ensinar uma profissão, para te ensinar a fazer flor. E aí ela, de Uhum, fato, trouxe uma mulher e ensinou essa profissão para minha avó, e minha avó criou os filhos todos fazendo flor. Então, fazendo flores. hoje, lá na cidade de Cláudia, ela é conhecida como Efigênia Florista. Pô, que beleza. Recebe Uhum, muitas homenagens por causa dessa garra, né? De ter criado todo mundo assim, todo mundo cresceu com a cabeça boa, professores, diretor, advogado, pessoal bacana, assim, sabe? Todos filhos muito legais. E tem essa história que é muito forte, né? Que é dessa criação, né? Quer dizer, meu pai, ele já foi criado com arte, né? Porque a arte que colocava comida na casa. uhum, E minha família sempre apoiou muito, assim. Meus pais sempre me apoiaram no sentido de, por exemplo, eu lembro que quando eu tinha 11 anos e eu queria aprender bateria, porque eu fazia parte de um coral numa igreja. Hoje eu não uhum, pertenço mais à igreja, mas na época dos 11 anos aos 15 eu pertencia. E, uhum. e eu lembro que meu pai ele comprou uma bateria. Paulo, imagina, uma bateria Uhum, custou uhum. R$ 250. Então era uma É, lata, entendeu? Era um negócio, sei. ela não se Uhum. batia, mas ele comprou, ele queria incentivar, estava lá. E eu aprendi a tocar bateria sim, aprendi a tocar violão também. Depois teve uma fase na minha vida que eu queria aprender violino, e aí deram um jeito, tinha um violino, que eu guardo até hoje. Então teve esse incentivo
Havia aquele apoio, né? Aquela vontade de incentivar você, né? Também havia muita preocupação no sentido de que a profissão do artista é uma profissão muito difícil, né? E é uma Muito instável, né? por ser difícil, ter estabilidade. Então tinha essa Uhum. preocupação também, mas aos tempos, e que eu acho que é uma preocupação também de sabedoria de pais também, né? E lidando com a realidade deles, que não é a realidade do meu meio. Ele estava tentando entender tudo aquilo. E sempre houve apoio no teatro também, sempre houve apoio. Então hoje eles vão em todas as peças, sendo aqui no Rio, em São Paulo, eles querem ir, sabe? Que Então, bacana. muita sorte disso, Paulo. Uhum. E aí você teve uma formação no Cefart, né? No Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado, né? E Quando é que você sentiu assim que era o momento de você buscar essa profissionalização dentro do mercado da dramaturgia como ator? olha só, Paulo, estou vendo aqui que tem, inclusive, uma das minhas professoras primeiras está aqui na Ah, nossa sim, Ana live. Lúcia, né? Lúcia Lembro Laporte. dessa época da bateria na igreja, né? Ela foi professora minha de teatro. O que aconteceu foi que quando eu saí da igreja, com 15 Ah, anos, na verdade eu fui meio que expulso, mas assim, ah, eu fui procurar um outro instrumento. E na minha cidade, Vespasiano é uma terra muito rica, é uma cidade do interior muito rica de artistas. O que sim. acontece? Lá tem uma escola gratuita, Paulo, que você Uhum, tem cerâmica, e é importante falar isso, porque você tem cerâmica, violão, trompete, trombone, tuba, desenho, tudo que você imaginar, tem, gratuito. sim. E Que aí legal. eu quis aprender trompete, e eu entrei nessa fila para aprender trompete, e, Paulo, era uma fila quilométrica, assim, porque todo mundo queria fazer um curso, né? E nessa fila eu conheci um amigo que chama Peterson, que Uhum, olha como é que é essas coisas, né, do destino, né, dessa uhum, conexão. Na fila eu conheço um cara que ele ia fazer teatro. E sim. aí, batendo papo ali, adolescente, eu falei, puxa, eu queria muito ser amigo desse cara, esse cara é muito legal. E aí eu Uhum. entrei no teatro porque eu queria entrar também para estar junto, coisa de moleque. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que aquilo era meu lugar, que ali eu gostava de estar mais. E depois eu fui fazer uma escola profissional. A Ana Lúcia Laporais foi minha professora, o Marcelo do Vale foi meu professor oficial. E depois eu fui fazer o curso profissionalizante no Palácio das Artes, que era onde o Marcelo formou, que é onde a Ana formou, e que é onde a gente, menino, você quer ser como professor, né? Você professor formou ali, você quer trilhar aquele caminho também, né? Então Ah, íamos todos, assim, sabe? Então no Palácio das Artes eu fiquei 3 anos lá, um curso de 3 anos profissional, e foi lá que eu me formei como ator. Lá e na Escola de Artes Capitão Carambola, que foi a primeira que eu tive. é muito importante isso que você está pautando para a gente, porque é o que falta na educação hoje em dia, né? A gente ainda até teve na década assim, de ouro, digamos assim, do Brasil, né? Em que você tinha nas escolas Heitor Villa-Lobos como professor de música, né? Mário de Andrade dando aula, né? Aquela época e hoje em dia, de décadas para cá, foi cada vez caindo mais isso aqui nesse país, né? Você vê, o jovem, eu num colégio que eu lecionei durante 20 anos, no MEA, eu, apesar de não ser ator, minha formação de psicólogo, mas a professora de biologia tinha feito teatro, aí chegou para mim, Paulo, tem um grupo aqui, vamos você é psicólogo? Vamos montar um grupo aqui. E eram crianças, né, adolescentes, ali para adolescentes, que não tinham, assim, eu vou ser ator. Então a timidez eles iam perdendo e aquela coisa meio antissocial de ter medo de ser rejeitado pelo grupo ia se perdendo também. Então é aquilo que você falou, no primeiro momento é criar as amizades, é descobrir o grupo e depois esse grupo vai descobrindo os seus caminhos, que podem ser juntos ou depois separados, mas é um princípio fundamental. Eu acho que o teatro na escola é fundamental para qualquer profissão que você escolha na sua vida, né? É um caminho existencial, não é? Qualquer. Eu fico me perguntando até hoje, Paulo, o que teria acontecido assim se eu não tivesse tido a formação que eu tive a primeira, sabe? Se eu Sim.
eu não tivesse de cara pegado um professor tão incrível quanto o Marcelo e quanto a Ana, de cara, se isso teria mudado alguma coisa, porque essa primeira percepção, esse primeiro contato, ele é muito importante, né? Porque é a hora que você abraça, né? A hora que te faz se apaixonar, né? E isso é uma profissão, essa coisa da paixão na nossa profissão, é uma coisa que vai te levar por todos os anos, né, Paulo? Você Sim, pode sim. ter, sei lá quantos anos de experiência, você vai precisar ter paixão, você vai precisar ter fé, porque senão você larga, né? Porque é uma profissão de fé, né, Paulo? É, Então, é. eu disse, absolutamente, essa coisa que você fala do incentivo, é isso, né, Paulo? A gente está no país, a gente está vendo aí a Olimpíada, a gente está É. num país de talento, assim, né? O Brasil é muito rico de pessoa, né, Paulo? Muito rico. É. O que acontece é que a gente não tem o investimento necessário, né? Nem quando você é Uhum. profissional, né? É. Muito menos quando você está começando, para você criar esse terreno Sim. frutífero de artistas, de atleta, do que for, né? É. Porque, Você vê que muitos atletas que conseguiram chegar às Olimpíadas, você nota um esforço muito pessoal deles, é quase como uma odisseia, né? sim, e Pessoal. não era para ser, né, Paulo? Assim, Exatamente. e a gente admira essa luta que eles têm, mas não precisava, né? Não precisa. Ter que enfrentar tanta coisa para poder estar lá, né? A gente teve um cara É. que andou no terreno baldio agora lá, porque não É. deu patrocínio. Essas histórias se repetem no nosso país, né? Por causa de falta de incentivo, ainda mais agora, né? Ainda mais agora, é verdade. E até pegando um gancho nisso que a gente está falando, da questão tão delicada que o país vive economicamente, politicamente, eu estou vendo aqui que você recebeu um prêmio, o prêmio Uzi Minas Simpark, de revelação em artes cênicas, por Dois Perdidos numa Noite Suja. Então, teve também um prêmio Sesc Sated. E por que eu queria falar sobre isso? O prêmio do Festival Estudantil de Teatro foi também com Dois Perdidos numa Noite Suja. E o Plínio Marcos ele fala de um tema que é atemporal, principalmente no Brasil, né? É a questão ali da sobrevivência, de como as pessoas acuadas pela dor, pela miséria, podem chegar a atos extremados. Na época, até uma curiosidade minha, o personagem que você fazia na peça era o Paco ou o Tonho, do É Plínio o Marcos? Tonho, essa é uma curiosidade de todo mundo, essa curiosidade é interessante, todo mundo pergunta isso, Paulo. Era o Tonho. Era o Tonho, né? Uhum, era o Tonho. E como é que você viu, você tão jovem, representando numa peça uma densidade dramática tão forte, falando, porque a princípio ali eles são, entre aspas, amigos, né? Mas a coisa vai ficando difícil, violenta, e resvala num assassinato, né? Você é assassinado pelo seu colega de quarto. Como é que foi isso para você, numa primeira apresentação que te levou até a essas premiações? Ô, Paulo, que legal você resgatar o Dois Perdidos, sabia? Porque o Dois Perdidos está lá É, atrás. Não esperava que você fosse perguntar do Dois Perdidos, mas é uma peça que a gente tem conversado agora de é, voltar com ela. Depois da sim, pandemia, a gente vai voltar com ela. Então, a gente vai voltar com ela, eu acho que uns 15 anos depois, sabe? sim. Então, Uhum. eu tinha 17 anos quando eu fiz. Uau, uhum. A gente fez a montagem, assim, a gente Sim. entrou para a sala de ensaio. E agora eu tenho Uhum. 33, então tem muita coisa do É, personagem, claro, né? Clareia, você entende de é, uma outra forma. E o Plínio tinha uma coisa que é... Essa peça foi dirigida pelo Marcelo do Vale, que também foi é. o meu professor, e atuava com Paulo Vitor, o ator. E Uhum. o Plínio falava isso, né, Paulo? Ele falava assim, na minha peça que é atual, é o Brasil que não muda. Né? É. O Brasil não muda. Então, Parou no tempo, né? e aí é curioso, porque parece que Dois Perdidos tem muito mais a ver você fazer hoje É do que verdade. fazer lá atrás, né? Uhum. Então é um É. absurdo, né? Absurdo. Não é o que a gente chamaria de uma peça datada. Não, Não é. infelizmente, né? É, E o Plínio tem infelizmente. essa genialidade de invadir o submundo, né, Paulo? De procurar essas fragilidades todas sociais e colocar isso na peça de um jeito que
que prende tanto a atenção do espectador e dos atores, né? Atores gostam muito de fazer Plínio também pela, pela carga dramática que tem, né? E fazer esse personagem, para mim, foi muito forte, mas eu tô curioso para fazer ele de novo, né? Depois de tanto tempo. E pegando um gancho nessa direção do Marcelo Vaz, me corrija se eu estiver errado aqui, porque... Marcelo, Opa, obrigado. Porque ele viria te dirigir depois em um espetáculo que você foi muito premiado também, que foi Cachorro Enterrado Vivo, não foi? isso. E em que ele também, de certa forma, ele volta a essa questão da animalização humana levado pela dor e pela solidão. Fala um pouquinho de como foi esse espetáculo, que você ganhou o prêmio de melhor ator, várias premiações, e que as pessoas ficaram comovidas, né, com o desempenho visceral que você teve nessa peça, em que você interpreta 3 personagens. Isso. Ô, Paulo, Marcelo foi realmente muito importante na minha trajetória. Ele é meu mestre. E ele, a gente fez até hoje 4 peças. Eu fiz 18 espetáculos, acho que 4 nossas juntos. Sim. E sempre muito, muito gostoso de fazer. Isso para mim é uma coisa que virou uma condição. Trabalhar numa peça precisa ser delicioso, sabe? Porque eu fui percebendo que isso me melhora em cena. Se eu sinto a relação ali gostosa, estou trabalhando, e a gente tem liberdade de falar tudo de qualquer forma, sabe? Isso coloca no palco, dá um outro lugar. E o Cachorro Enterrado Vivo é um texto da Daniela Pereira de Carvalho, um texto maravilhoso. E o Cachorro, Paulo, foi um espetáculo que eu fiz querendo um pouco. Meu trabalho, ele estava muito em Minas Gerais, que é de onde eu sou, onde eu tô, e eu queria experimentar um pouco também, sair com um espetáculo para outras cidades. Então ele precisava ser um monólogo, porque facilitaria isso, né? Essa questão itinerante, né? Sim. E aí você também não tem que se ligar tanto à agenda, né, de mais pessoas. Você pode... E ele foi feito realmente assim, com uma mochila nas costas. Eu investi nesse espetáculo, produzi ele de forma independente. Então a gente fez na garra. E aí, quando a gente estreou em BH, teve uma resposta muito boa de festivais chamando a gente para estar. E aí a gente quis fazer São Paulo. E aí a gente fez na SP Escola de Teatro. E aí foi minha estreia em São Paulo, Paulo. E aí o que aconteceu foi que antes de ir para São Paulo, eu junto com a atriz que foi a preparadora corporal, a gente estudou uma forma de fazer uma preparação que me desse condição de ajudar a montar o espetáculo e entrar em cena depois. Porque com a equipe reduzida, eu ia precisar montar o espetáculo antes dele acontecer. Sim. Para não cansar, para aquela história toda, o espetáculo foi feito assim, sabe? Na garra. Então foi uma temporada de 2 meses lá. E foi uma temporada muito feliz, assim. A gente colheu muitos bons frutos. Como você falou, teve o APCA, que foi uma história linda, né? Eu não esperava de jeito nenhum que minha primeira ida em São Paulo ia ser tão legal, assim. Então, e é uma coisa que deu frutos muito bonitos, assim, sabe? Conheci o Kiko Marques a partir daí, da Velha Companhia. Eu sou completamente apaixonado pelo trabalho, trabalhei com ele depois. Então foi um momento muito especial, Paulo. E fala um pouquinho da estrutura desses personagens, porque eu acredito que era uma peça, até por ser um monólogo, e com essa densidade dramática, que exigia do teu emocional uma carga muito grande, né? E até mesmo quando você faz o cachorro, né? De você conseguir fazer uma linguagem corporal ali para que passasse para as pessoas o sentimento que permeava
o personagem. O personagem parece que ele é abandonado pela mulher, né? Tem aquele cachorro, e ele começa a desencadear sobre o cachorro toda a vingança, toda a dor de ter sido abandonado. Então, muito dessas violências que acontecem hoje em dia com crianças, com as próprias mulheres, você vê que tem uma relação muito grande com esse inconsciente do agressor, né? De que maneira ele projeta os seus fantasmas numa criatura inocente, que não tem nada a ver com a sua dor, né? Uhum. Sim. Paulo, eu tenho uma relação muito ritualística com o teatro. Então, quando eu fazia esse espetáculo, é um espetáculo que ele me invadia de um jeito, Paulo, que assim, cara, eu ficava mal mesmo. Porque é um espetáculo muito pesado, é um espetáculo, assim, eu assistia muito antes de ir, então se eu sair agora para ir para o teatro apresentar, nesse momento eu estaria vendo vídeos de filhos que desapareceram, de mãe falando sobre isso, da falta que faz, de pai que perdeu o filho agora. Esse era o alimento que eu tinha para falar dessas pessoas. E nós, atores, temos isso. Tem horas que não dá para escapar disso, né? Tem horas que tem que ver. Então, assim, eu via esse tipo de material de cão abandonado, de cão que realmente foi enterrado vivo, assim, que você acha no Google, né? Então, era pesado todo dia fazer, porque eu comecei a perceber que quando eu não me alimentava desse material, eu não fazia com determinada qualidade. Quando eu me alimentava, fazia. Era uma lembrança de por que você está fazendo. E eu acho isso muito importante no espetáculo, para vários fatores. Para cortar um pouco da sua vaidade no palco, que a gente tem, para cortar até a sua relação. Isso é, como é que fala? Meio contraditório, né? Porque a nossa relação com o espectador tem que ter, mas em certa medida você tem que cortar um pouco para você estar lá sem se afetar muito. É uma troca energética assim, muito louca. Então, o cachorro tinha essa preparação assim que exigia muito, sabe, Paulo? Fisicamente era muito pesado. Muito desgastante fisicamente, né? Muito fisicamente, principalmente o início, que era o cachorro que falava enquanto respirava, aquela respiração de cachorrinho, né? Então, aquilo me... Eu lembro que teve uma apresentação que a gente fez, teve dois festivais que pediram para a gente fazer sessão extra. Sim. E, assim, eu não acreditava que eu estava falando que não dava, sabe assim? Que não dava. Tipo assim, fazer uma sessão extra daquele espetáculo significava... E eu lembro que eu fiquei assim, Paulo, puxa vida, as pessoas estão do lado de fora, né, você vai fazer uma apresentação dupla de cachê, mas não dá, porque fazer aquele espetáculo 2 vezes comprometia muita qualidade, sabe? Então eu preferia não fazer. Essas loucuras, né, Paulo? Não, mas você está certo. É porque o público também, isso, Leonardo, é uma coisa muito importante. Quando você faz o debate, hoje em dia é mais comum você ter debate após o espetáculo e até online, né? O público saber um pouco dos bastidores desse processo de criação. Porque eles veem que às vezes, porque o artista não está com boa vontade. Não é questão da boa vontade. É ele saber essa carpintaria do personagem. E como essa carpintaria é desgastante física, psicologicamente para o ator, por mais que ele ame o que ele está fazendo. E claro que dá para você... Claro que o ator também tem um domínio técnico para você enrolar, né? Tipo, você pode chegar lá e enrolar, mas não é isso que você quer oferecer. Então, você sente que a qualidade não vai ser a mesma. Tem horas que é preferível não entrar naquele barco, né? Em respeito ao espectador mesmo. Perfeito. E você também, você teve uma participação numa peça chamada Macbeth 0.8, né? Shakespeare. E aí Shakespeare me remeteu a essa pergunta, né? Porque Shakespeare sempre marca, de alguma forma, a vida de todos os atores. O que foi Shakespeare quando você descobriu o texto shakespeariano na sua vida? Paulo, você está fazendo umas perguntas, eu acho que parece que a gente ficou conversando anos. Eu estou Que bom. agora demais, assim, para um projeto futuro.
E aí você toca no Shakespeare agora. Então, assim, o engraçado que o Macbeth foi uma peça que eu fiz, Paulo, que assim, não deu para me aprofundar muito, porque eu ensaiei em uma semana. O que aconteceu foi que um ator estava fazendo para estrear e na semana de estreia ele saiu. E aí o diretor me ligou e falou, você consegue tá aqui com a gente, pra você pegar o espetáculo em uma semana e estrear? Aí eu fui, e então, assim, era chegar lá e fazer o que dava naquela uma semana, não deu para me aprofundar, assim. Depois eu fiz a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais fez um concerto sobre Shakespeare. E aí eles me chamaram para fazer o Romeu, uma cena do Romeu, com direção do Wilson de Oliveira. E isso foi incrível, Paulo, porque a orquestra tocava o tema, que eu não lembro qual que era, e aí aquela orquestra imensa parava, a gente entrava e fazia a cena do balcão. Então, assim, aquilo foi arrepiante, sabe? Mas eu sou louco com Shakespeare, eu sou apaixonado com Shakespeare, Paulo. Eu ainda não fiz um Shakespeare assim, com um tempo de sala de ensaio necessário que eu queria, mas tá na mira. Tá na mira. Agora, um pouquinho de teatro infantil. Você também teve várias premiações com um espetáculo chamado Sonho das Pérolas, em que você também trabalhava com o figurino dessa peça, né? Fala um pouquinho para a gente o que é o Sonho das Pérolas e como você se relaciona com o teatro infantil, que infelizmente às vezes é tão desprestigiado nesse país. É assim, o teatro infantil, eu sou louco com teatro infantil, eu adoro ir. Eu vou sozinho e entro lá e assisto, porque eu acho uma delícia. Teatro infantil eu fiz uma vez como ator, que eu fiz o Flickts, e eu fiz agora como diretor, que eu dirigi o Sonho das Pérolas, que é um texto do Sérgio Roveri, que também escreveu Neblina, e eu fiz o cenário e figurino, Paulo. O que acontece é que, assim, a minha formação, ela é essa formação de que ninguém vai fazer para você. Então, desde de moleque que eu venho no meu teatro tentando entender de figurino, entender de luz, entender de tudo. Ser o máximo autossuficiente, né? Ser o máximo autossuficiente. Porque se você não conseguir uma verba para fazer, você precisa fazer. E fazer com qualidade, né? Sim. Então, aconteceu que no Sonho foi mais um espetáculo que a gente fez de forma independente. Então, eu, além da direção, eu assinei também o cenário e o figurino, que assim, puxa vida, Paulo, cenário foi uma delícia, mas figurino, não, eu suei de um tanto para fazer isso. Prometi que eu nunca mais vou fazer figurino. Vamos ver. Mas é muito bom, né, se lançar um desafio, assim, você se testar em atividades novas, né? É muito instigante, né? Eu acho também que isso ajuda muito, tá tudo tão interligado que entender de todas essas áreas te ajuda quando você está no palco como ator, né? Te ajuda a pensar o seu figurino junto com o figurinista, o seu cenário junto com o cenógrafo, né? Essa coisa do ator que ia para o palco e só era mandado de lá para cá, isso é uma coisa direcionado, né? Que não existe mais, né? Assim, quer dizer, não sei, né, Paulo, mas que a gente tenta não trabalhar com esse tipo de teatro, né? Porque é um teatro que ele tem muita pouca troca, né? Então não acredito muito, né? É tão rico quando todo o elenco colabora com a direção, troca também com o autor, né? Você faz com que o espetáculo fique mais rico, né? Isso é lindo, quando tem proposição de todas as partes e claro que quem está assinando cada uma delas escolhe o que fica, né? Agora eu queria falar para você, a gente falou do Kiko Marques, né? Casa Submersa. É um espetáculo que muito interessante, porque a relação, uma mulher começa a ter surtos de memória, né?
e aquela pessoa que namora ela e que acompanha ela e que gosta dela, ao mesmo tempo tem aquele momento em que ela se sente, ao mesmo tempo que o amor é leve em determinados momentos, o amor se torna pesado, quando a obrigação, poxa, eu estou preso, algemado a existência dessa pessoa que não me deixa ser livre, né? E aí ele começa a agredir muito essa pessoa. Fala um pouquinho desse espetáculo, eu achei a temática dele também muito interessante. O Kiko Marques é um gênio, assim, Paulo. Eu trabalhei assim, quando o Kiko me chamou, e aí eu recebi o telefonema e o Kiko falou, ó, aqui é o Kiko Marques, da Velha Companhia, queria te chamar para fazer uma loucura, assim. Queria te chamar para ver se você topa da gente fazer, assim, um mês de juntos com a Velha Companhia, levantando material para o espetáculo que eu vou criar. E aí, se a gente sentir que não é assim para nenhum dos dois, a gente fala, vou encerrar por aqui e depois segue o espetáculo da forma. Só que desde o primeiro dia a gente se deu muito bem, foi muito gostoso. É um grupo que para mim é uma família, Velha Companhia. E assim, ele é isso. Ele manda muito material pro ator. Inclusive tem uma atriz daqui lá, Adriana Han, tá aqui, ó. Um trabalho maravilhoso com pessoas muito incríveis. Né? É minha parceirona de cena, no caso. Ah, que legal. E tem isso, o Kiko é um dramaturgo, Paulo, assim, e diretor, que os trabalhos dele, ele te fala o que ele está pensando e no outro dia você chega com uma cena que você criou e você apresenta e a gente fica nisso meses. O Kiko, ele é conhecido por ter um elenco gigante e também por ter essa relação com a dramaturgia dele gostar de experimentar na sala de ensaio para depois, só meses depois, ele sentar e escrever. Então, quando o Kiko traz para a gente uma sala de ensaio, uma história real de uma mulher que quem faz é a Virginia Bukovsky, que faz incrivelmente aquilo. E a Virginia, e a personagem da Virginia é uma personagem que o pai morre assassinado, e a gente começa a falar de um Brasil de coronéis. Então isso foi para a gente um alimento na sala de ensaio muito, muito forte. E é claro que depois, quando o Kiko pega tudo aquilo que os atores experimentaram, leva para casa dele, e aí ele começa a criar, a partir da cabeça dele, juntando com material, deu um espetáculo muito forte, sabe? E até profético, porque o meu personagem falava de epidemia que ia acontecer. Olha só, um espetáculo do ano retrasado, de 2019. E o meu personagem falava isso e morria com falta de ar. Então, Uau, a gente sempre... Você vê quando um espetáculo, né, desculpe te interromper, é concebido com esse caráter intuitivo, né, que o próprio Kiko Marques valoriza tanto, e construindo com o elenco, eu me remeto até a um psicólogo analítico, Carl Gustav Jung, que ele falava da sincronicidade, as coincidências significativas. Então você acaba antecipando, pela intuição, algo que está para acontecer à frente na humanidade, mas que, de certa forma, já está, o rascunho já está delineando aquilo. E as pessoas, às vezes, por serem muito racionais, a racionalidade impede essa visão panorâmica do que o mundo está vivendo. Né? Isso é muito louco, né, Paulo? Porque a gente trabalha em dimensões tantas, né? Não é só nessa racional, que às vezes fica muito no racional, né? Mas aconteceu uma coisa na pandemia agora que, assim, vai muito de encontro a isso que você está falando, que o espetáculo falava de caminhoneiros, tinha muitos caminhoneiros no espetáculo. E aí, depois, aqui na pandemia, a minha mãe me fala que meu avô foi caminhoneiro muito tempo, tinha 2 caminhões e tal. Então, caramba, olha só, o Kiko me chama para um espetáculo que fala sobre isso e eu aqui com isso na família, né? As coisas se cruzam, né? Agora, a gente ator também tem isso, né, Paulo? A gente vê poesia, né? Então, assim,
não tem como deixar de ver, a vida é essa, né? Não tem, não tem. O Freud, né? Ele gostava muito de dizer uma coisa, que o poeta, o artista de maneira geral, ele tem esse dom visionário. Na verdade, a psicanálise ela correu atrás da arte. Você vê vários artigos do Freud em que ele se remete à literatura, ele se remete ao teatro, né? Então, a descoberta quando ele chega a estruturar o inconsciente, né? Falando do inconsciente como linguagem, né? Como uma coisa a ser estudada dentro do ser humano, a arte já falava disso há muito tempo, Sim, né? Os artistas já tinham esse insight, né? sim. E por isso que é tão legal quando vai, por exemplo, um grupo de psicólogos, vai assistir um espetáculo e depois a gente bate um papo sobre aquilo, né? Porque as coisas estão juntas, né? Então, assim, e os espetáculos têm isso, né? Sempre uma relação extrema, né? Sempre uma condição extrema. Então, dá para se É. analisar o ser humano a partir daquela atitude que ele está tomando e tal, né? É um espelho mesmo, né? E agora, por associação, agora brincando com a psicanálise, por associação livre, eu vou me remeter a um espetáculo que vai estar voltando esta semana, né? Só que agora no caráter essencialmente presencial, que é o Neblina, que também trabalha muito com essa matéria do inconsciente. Queria que você falasse um pouquinho sobre o espetáculo, que também, a meu ver, né, tem também umas pitadas Hitchcockianas nele. Perdão, pitada de quê, Paulo? Tem umas pitadas Hitchcockianas nele, aquele Ah, suspense. demais! Demais, demais. Eu sei que você é fã dele, eu também sou. E tem demais. O Neblina tem, assim, o Sérgio Roveri, que escreveu, é um cara que eu sou louco com ele. O Sérgio, assim, se ele falar assim, vamos trabalhar agora, eu já estou pronto para trabalhar com ele. Uhum. Ele é um gênio e quando o Sérgio escreveu isso, foi um espetáculo que a gente tinha se conhecido, Paulo, assim, ele viu o Cachorro Enterrado Vivo, eu já tinha lido umas coisas do Sérgio, e amava, e aí a gente resolveu trabalhar junto, e aí eu falei pro Sérgio, eu tenho uma imagem, eu não tenho uma ideia, mas eu tenho uma imagem, que é uma imagem que é de um capotamento de um carro sendo feito sem carro, só com o corpo dos atores sendo Sim. violentamente levado para um lado para o outro. E aí eu mostrei essa não é a cena que está no espetáculo. Quero só enfatizar isso, porque isso, para o que está no espetáculo, é o trabalho da Sim. Yara, o trabalho da Tice, né? Mas é o embriãozinho lá atrás. É. E aí o Sérgio pegou aquilo e criou uma coisa fodástica, que é duas pessoas que se encontram. E o que acontece? Uma mulher, ela bate na casa do cara e fala, meu carro estragou e eu posso entrar para usar o seu celular? E esse cara, ele é pouco amistoso com ela, ele não quer papo, mas ela entra. E lá dentro, aí tem essa coisa Hitchcock muito, né, Paulo? Aí, as coisas ficam mais estranhas, a ponto de você se perguntar o que está acontecendo ali de verdade. E quando a gente entende por que eles estão ali, quando a gente entende que eles estão ali, que eles precisam atravessar uma noite, isso já começa a mexer muito com a gente, artista, que estamos tocando esse espetáculo de novo, porque a gente está vivendo isso agora, né? Pandemia, por exemplo. É uma neblina sobre a existência da humanidade que a gente está vivendo, né? Exatamente. E parece que não passa, né? É. Fica aí e você quer que aquilo acabe, mas não passa. E os personagens estão nessa mesma condição. Quando a gente fez porque o espetáculo ele estreou no CCBB em 2020, Sim. então teve a sorte de ser assim dos raros espetáculos que conseguiu fazer teatro em 2020, porque a gente estreou em janeiro. Aí pegou, porque começou na segunda quinzena de março que houve aquela coisa de tudo fechar, né? Foi. E aí a gente ia começar por uma temporada em São Paulo, CCBB São Paulo, CCBB Rio, CCBB Brasília. Sim. E veio a pandemia
e jogou essa água fria, né? É. A gente teve a sorte de conseguir fazer isso virar uma websérie, que virou Farol de Neblina. Farol de Neblina. Em direção da Yara de Novaes e a Clarissa Campolina entrando junto nessa. E aí a gente já viu que tudo mudou também artisticamente ali dentro. Porque a gente fala de um espetáculo sobre impermanência, sobre... É um espetáculo que fala que tudo muda o tempo todo. O meu personagem fala uma fala que é assim: quando uma coisa acontece, uma coisa que não estava prevista, uma coisa que você não era capaz de imaginar, que deixa sua vida de cabeça para baixo, aí você já vê a conexão que tem, né? Aí, Paulo, a gente saiu, a gente fez a websérie e agora a gente volta numa temporada no Rio, presencial, que também volta toda mexida com isso que a gente está vivendo, né? Porque, diferente de outras artes, o teatro, ele é essa coisa modelada, né? Ele nunca é igual e a gente... Está sempre dialogando com o momento presente, né? Sempre dialogando. E agora é impossível você fazer aquilo. Olha para você ver isso, Paulo. O nosso cenário, feito pelo André Cortez, é só uma coisa. É uma bola gigante. Então, você olhar para aquilo, que é a única coisa, nesse momento, né, não associar aquilo ao vírus. Sim, é um objeto que a gente toca com cuidado, é um objeto que pode te machucar, bate na gente. É a presença do estranho, né? É a presença do estranho, né? Então, a gente que está fora e dentro dos personagens ao mesmo tempo, né? Sim, que está fora e dentro. Completamente ali. Então, e é um lugar que você não sabe ainda o que é direito. Então, o espetáculo tem essa marca de assim, se você não ouvir o espetáculo, você já vai sentir que ele tem a ver com esse momento. Se você ouvir, aí certeza, porque ele fala dessa impermanência o tempo todo, que a gente se transforma o tempo inteiro. Dos lutos, das perdas, né? E da necessidade de superação, né? Sim. Puxa, a gente teve uma conversa com a Bel, que é uma psicóloga assim, especializada em luto, lá em São Paulo, e ela falou coisas com a gente, assim... Aliás, a gente está com uma série de podcast, Paulo, no Spotify, e o da Bel ainda não foi lançado, vai ser lançado agora. Sim. E ela fala sobre o Neblina nessa perspectiva, e ela fala de luto ali. E a gente até pediu para ela, assim, quando fosse falar, a gente falou assim, ó, a gente pode falar também sobre o amanhecer, porque é uma coisa que a gente precisa escutar, né? Nesse momento. O espetáculo fala isso. Uma hora vai amanhecer, né? Uma hora a luz do sol vai chegar e aí a gente vai ter uma outra relação, porque tá todo mundo agora na noite, né, Paulo? Na noite, né? E uma coisa que suscitou muito essa pandemia, Leonardo, é que, apesar de ser uma coisa que parece de fora para dentro, mas leva as pessoas a rever a névoa que existe dentro delas mesmas, impedindo elas de verem o outro, de verem a si mesmas e de ver como elas podem ser úteis, né? Solidários com o próximo. Porque ao mesmo tempo que a gente vê muitas pessoas se ajudando, a gente também vê demonstrações de muita crueldade narcísica, né? De muito egoísmo nessa época, né? Você vê que o número de famintos no país é uma coisa absurda, né? Então a gente vive o que eu chamo da era tecno-medieval. Sim. É um bom termo, porque é exatamente isso, né? Ao invés da gente evoluir, é aquilo, né, Paulo, que a gente fala. Nessa hora a gente esperava que a gente ia ter robôs e naves espaciais indo para ali. Não, a gente tem que insistir as pessoas para colocar máscara. Essa é a nossa realidade, né? E é um momento realmente que o que esse momento mostra é aquilo, né? Que o ser humano não é tão óbvio assim, né? Porque a gente esperava que numa condição dessa as pessoas iam ter empatia, as pessoas iam proteger umas às outras, as pessoas iam, como diz o Brecht, né? Que tempos são esses que a gente tem que defender o óbvio, né? Então, assim,
a gente ia achar que as pessoas iam entender, né? Mas não, né, Paulo? Assim, eu vou te falar, eu devo vacinar depois de amanhã, é o meu dia de vacinar. E Paulo, esse momento me doeu muito por ver o quanto a gente é chamado de exagerado mesmo nas horas, porque você está de máscara. E as pessoas acham, para que máscara? Não tem problema você ficar de máscara nessa hora. Tem. Então, esse tipo de discussão, ela é exaustiva no país, porque é um país que já está com essa mentalidade de que uma exceçãozinha ali, um negócio ali, tudo pode. E não pode, né? A gente precisa pensar no outro, e a gente vai precisar ainda atravessar esse ano todo pensando no outro, mesmo vacinado com máscara. Sim, claro. A gente não vai, isso não vai acabar nunca, né? Então é isso que você fala, a empatia foi um exercício feito, Um exercício, né? mas que eu tenho dúvidas do quanto foi aprendido, né, Paulo? Agora, voltando ao Farol de Neblina, como é que foi essa passagem por exemplo, de vocês fazerem esse desdobramento como uma websérie? Houve muitas modificações? Como é que você... Uma curiosidade, né? Quando você parte para uma outra linguagem. Sim. Houve muitas modificações. Eu diria assim, é muito diferente o espetáculo da websérie. E os dois precisam ser dessa forma. Porque o teatro Os dois têm a sua própria identidade, né? tem a sua própria identidade. Na websérie, você vê que eu e a Fafá, a gente escolheu uma outra cor para os personagens, assim, quase uma outra voz, quase um outro lugar. Porque também para a gente, essa vida ali de poder fazer aquilo, só tinha graça se a gente pudesse lidar com aquilo realmente como o espetáculo fala, que tudo se transforma. Então a gente ia chegar ali no palco, com a câmera, e a gente ia se relacionar com o que está acontecendo ali naquela hora, e não tentar fazer o que a gente já fazia no palco. Então teve muita modificação, a Yara trouxe para dentro, e a Clarissa trouxe para dentro da websérie uma coisa que era só processo. Quando a Yara estava dirigindo a gente, ela pediu que os atores trocassem cartas. Então eu escrevia cartas para a Fafá Renault, que é a minha parceirona no espetáculo, tá incrível, Paulo. Tá uma coisa linda de se ver. E a gente trocava cartas, Paulo. E aí essas cartas não entraram no espetáculo, ela fazia parte só do processo. Só que aí depois, com a websérie, as diretoras pediram essas cartas e adaptaram essas cartas para a websérie. Então você vê coisas ali que são dos atores, coisa de processo, começa a virar a cena. Muito bonito isso, né? Quer dizer, Isso foi os bem próprios atores mesclando com a gênese dos personagens, que lindo. E se você vê, você não entende que é processo, parece que é personagem. Só a gente sabe que é processo. Quer dizer, as coisas ainda nada se joga fora. Tem que estar atento a tudo que está de material, né? Perfeito. Agora, como sempre, né? Quando a gente está no melhor do papo, o tempo ele é muito ardiloso, né? Ele vai avançando às vezes, né? Então, eu queria aproveitar e falar de dois momentos seus do cinema. Sim. Pérola, com a direção do Murilo Benício, que já era para ter estreado, mas houve essa pandemia toda, né? Vai ter o seu momento certo de estrear. Queria que você falasse um pouco desse trabalho que você interpreta o nosso querido e grande Mauro Raz, contracenando com a querida Drica Moraes. Sim. Nossa, isso, Paulo, assim, é uma coisa muito linda e que eu estou muito ansioso para estrear. É um filme que Murilo dirigiu e não estreou ainda porque a gente está esperando a pandemia passar. Mas o filme está pronto, é só a pandemia acabar e a gente estreia. E, assim, Paulo, eu tive, cara, a honra de fazer o Mauro Rad, né? Você fazer eu que venho do teatro, fazer no cinema, com direção do Murilo, contracenando com a Drica Moraes, contracenando com a Luiz Cardoso, o Mauro, que é um dramaturgo de teatro, escreveu Pérola. Ele escreveu Pérola
que é a história da mãe dele, né? Da relação dele com a mãe. Então eu faço lá o Mauro Razzi e a Drica faz a Pérola. E aquilo, o filme é assim, Paulo, antes do filme estrear, já marcou a minha vida profundamente. Porque a relação com essas pessoas foi uma relação muito forte. Tem isso, né? A gente faz um trabalho e o ator tem essa coisa cigana de vai para lá, vai para cá, trabalha um tempo ali. Mas a nossa conexão ali foi muito forte, assim, foi muito bonita. E eu vi o filme já, e tá um filme muito lindo, muito especial, sabe? O Murilo, ele tem uma coisa... Não sei se você viu o Beijo no Asfalto dele, porque eu sei que você é cinéfilo. E foi o primeiro filme dele, né? Esse, o Pérola vai ser o segundo. O Murilo tem uma direção, Paulo, assim, tão linda. Ele, como ele é ator também, ele conversa com você de um jeito que ele sabe como extrair, sabe? Ele possibilita o desabrochar do melhor dos seus atores. Melhor. Eu lembro de uma cena do Murilo, assim, o Murilo estava lá, estava longe com o monitor, assistindo a cena, e aí eu estava, obviamente, longe também, fazendo a cena, e ele me assistindo. Aí a gente faz a cena, aí o Murilo, aí ele levanta da cadeira, aí ele vem pacientemente andando assim, tranquilo e tal. Aí ele vai lá em mim, aí me fala, pode fazer mais. E aí volta lá pra cadeira, que legal. Um tempão de set, porque o cara não quer te gritar, ô Léo, pode fazer mais. É uma sensibilidade. Você sabe que me lembra essa tranquilidade do Murilo? O Clint Eastwood. Ah, é? Eu já vi. Ele é muito tranquilo, ele tem essa mesma vibe, assim, de, sabe? Não tirar o ator. Pois é, ele é um ator, né? Exatamente. É importante isso, né? Você sabe o que você pode, às vezes, fechar o ator, determinada. Então, isso faz toda a diferença. Eu lembro que o Murilo, ele trocava cenas de lugar, assim, na hora que ele ia ver o que ele ia filmar, ele fazia questão das cenas mais fáceis ser de manhã, 6 horas da manhã, e as mais pesadas lá para as 4. Às 4, né? É uma escolha dele como ator, ele prefere fazer, e é muito certo isso, né? Porque às vezes você chega no set, 6 horas da manhã, você já tem que estar fazendo uma cena que você está lá em cima. E o Murilo sabe é melhor te deixar aquecer mais, faz aquela. É verdade. Fundamental. A tua imagem agora, eu estou te ouvindo bem, mas deu uma pixelada assim. Não sei se é alguma coisa. Foi porque eu mexi aqui. Tá melhor? Vamos ver. Tá melhor, Paulo? Não, ainda está um pouquinho pixelado. Ixi. Vamos ver. Às vezes demora um pouquinho, depois. Melhorou? Está aos pouquinhos, está voltando aos pouquinhos. Mas eu quero aproveitar e te mostrar. Vamos ver se aqui aparece. Sim. Isso aqui são as suas ilustrações. E que pouco antes da entrevista, né, contar aqui para os nossos seguidores, eu pedi que você escolhesse algumas ilustrações favoritas. Fala um pouquinho sobre essa aqui e sobre esse teu trabalho como ilustrador. Isso aí eu desenho desde pequeno, Paulo. Então, isso é um hobby, assim, e agora eu tenho me divertido mais com esse hobby, assim, tem virado uma outra coisa que eu tenho feito. Algumas pessoas pedem umas ilustrações, e eu publico sempre no meu Instagram. E esse aí, eu sou padrinho de casamento deles. É o Nado e a Mari e a filhinha. E eles são um grupo de teatro que tem uma vertente muito do circo. É o grupo Maria Cotia de teatro. E aí eu fiz esse desenho aí porque eles tiveram uma filhinha agora. E aí eu desenhei ela no alto, a Mari jogando pro alto, assim. Então foi um desenho que... Se você me permite, a primeira associação que eu fiz, se você me permite, a primeira associação que eu fiz quando eu vi esse desenho foi Fellini. Mas super! Totalmente Fellini, sim. Não é?
assim, Lindo, lindo, lindo. psico aí atrás, essa coisa meio, né? Toda aquela poesia, vamos ver se eu consigo. Ah, essa imagem aqui também, linda, linda, linda que você fez. Essa imagem aí, Paulo, te falar sinceramente, eu acho que ela não tem nenhuma história, não. Acho que, acho que eu fui desenhando e foi saindo, porque eu faço muito isso também. Às vezes você vai rabiscando e você vai indo vendo para onde o traço vai, e ele acabou me levando aí para uma menina numa geada, uma atmosfera. Uma geada. E como o calor do olhar dela sobressai, né? O calor está vindo do olhar dela. Eu gosto muito de desenhar criança, porque tem essa coisa, porque o medo se potencializa, né? A vergonha potencializa a felicidade. Eu acho barato. Fica tudo muito à flor da pele. Ah, esse aqui também é espetacular. Essa aí tem uma história assim. Essa aí foi num dia que eu tava precisando tomar uma decisão. Aí Sim. por isso eu desenhei tipo um diabinho falando de um lado, um anjinho falando do outro e tal. Uhum. Eu escutei um conselho de uma amiga, e aí eu tava. Aquele momento que você fica, e aí, o que você faz e tal, não sei o quê, né? E esse remédio. Aquela encruzilhada, né? Aquela encruzilhada. Qual o caminho? Qual... E esse remédio aí, ele não tem nada a ver com nada. É um. Sim. Eu lembro, Paulo, de uma coisa do Beckett, que essa história, eu não sei se ela é verdade, eu ouvi. Que é sobre o chapéu no Esperando Godot, chapéu que você fez? Você fez Esperando Godot? Eu fiz também. E foi premiado também com melhor. Foi 2010, com Estragon. E direção do Marcelo Vale também. Também do Marcelo. E aí e parece que um jornalista perguntou para ele por que do chapéu coco, que é uma coisa tão forte no texto, né? E que ele teria falado, por nada não, eu fiz porque coloquei lá, não tem significado. Né? Isso é interessante ver, porque tem coisa que tem pra gente, e tem coisa que a inspiração é aquilo, e tem outras que vão parar ali no papel, e onde quer que seja, sem motivo nenhum, né? E essa coisa do chapéu coco, na divulgação da nossa live, a última foto antes do flyer é você também com o chapéu coco, aludindo, acho que um trabalho que você fez, me corrija se eu estiver errado, Laranja Mecânica. Ah, sim, foi sim, é mesmo. E agora você falando do chapéu, olha como é que eu escrevo. Louco isso, né? Tô com o chapéu. Interessante, né? Interessante. Consegui. Esse é meu avô, Paulo. Esse é meu avô. Meu avô morreu tem 2 anos. Hoje faz 2 anos. 2 anos. Acho que hoje faz 2 anos, eu acho. E ele era domador, então ele ia para as fazendas, viajava para amansar cavalo e tudo. E aí eu lembro que esse desenho eu fiz pouco tempo depois que ele morreu, assim. Eu tenho muito desenho sobre essa cena. Eu tenho várias versões dessa cena nele em cima de um porco, porque eu fui criado assim, quando eu era pequeno. A gente cresceu aqui no parte da infância no terreno dele, e meu avô criava porco, criava galinha, criava peru. Meu avô ele vendia porco, então eu lembro dessa imagem muito, deu no chiqueiro com meu avô lidando com porco, e aí eu fiz essa imagem dele montado num porco, assim, porque eu lembro que era uma coisa que ele gostava de mostrar, assim, de criança, você assusta ela dessa forma, né? Com um intenso, você faz aquela cara e tal, né? Então essa imagem é especial por isso. Que lindo, que lindo. E agora, fechando, falar um pouco do seu trabalho com o personagem Formiga no seriado Irmandade da Netflix. Sim, Formiga eu fiz o Irmandade, eu gravei ele depois do Pérola e acabou no mesmo ano, eu acho, acabou saindo antes. E é um personagem que eu faço que é um
que é um bandido. Lá eu tô com o cabelo todo diferente, porque foi um visual que o diretor, ele queria que eu e o Lee Taylor, que somos parceiros de cena, ele queria diferenciar a gente mais ainda. Então, ele falou, ó, a Netflix está querendo que você pinta o cabelo, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E aí a gente fez vários testes com aquilo, vários testes para achar um tom legal daquele personagem. E aí veio aquele dentezinho podre aqui. E o personagem foi ganhando uma tonalidade, assim, mas eu lembro que já no teste, o primeiro teste que a gente fez foi Tem personagem, Paulo, que quando você faz o teste, você sai de lá sabendo que não funcionou. E tem personagem que você faz o teste, você fala assim, me senti tão à vontade naquilo. E o Formiga foi isso, eu já me senti à vontade no primeiro dia. E gravar, depois disso, a gente gravou parte em Curitiba, parte em São Paulo. E foi ótimo, porque o Irmandade fez bastante sucesso, assim, foi muito bem aceito. E agora, nesse momento, eles estão gravando a segunda temporada. Segunda temporada. Do Irmandade. Que bom. E vem mais temporadas aí. Os bons seriados têm que ser incentivados, né? Cada vez mais uma dramaturgia de qualidade, né? E o streaming é o caminho mesmo do futuro, né? Sim, é inevitável, né? É isso. E que bom que a gente pode assistir também a hora que a gente quer. Né? E o Brasil tem, mais uma vez a gente fala, artistas incríveis, né? Diretores, roteiristas, e é um país muito rico, e vem muito mais material brasileiro de fácil acesso para todo mundo, né? Isso aí, Leonardo. Olha, queria agradecer demais essa entrevista, adorei esse bate-papo com você, que seja o primeiro de muitos que a gente vai executar aqui, e só aquele pedidozinho, como hoje foi diferente, você, no final dessa entrevista maravilhosa, salva ela lá no IGTV, que depois eu vou lá dando uma de Arsene Lupin e vou terminar para mim. Tá bom, Paulo, eu que agradeço. Foi uma delícia bater esse papo com você, e a gente vai conversar muito ainda. Então, e quando a gente for estrear o Pérola, eu quero que você vá assistir, vou te convidar, porque eu sei que você é cinéfilo e estou curioso com o seu olhar, tá? Okay. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Um beijão em todo mundo que apareceu. Adriana dizendo que você é um ilustrador incrível, apaixonado pelos seus desenhos. Adriana, obrigado. Saudade. Tchau. Tchau, Paulo. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Obrigado. Obrigado.